Mais um vídeo no canal e hoje a produção é desesperadora. Eu comecei a fazer o presente de aniversário da minha melhor amiga, que era um cropped, mas olha isso. Eu não tenho muita habilidade em modelagem, na verdade, em poucas coisas. Eu fazia amigurumi e eu fiquei 7 anos sem fazer crochê. Então eu estou voltando e muito interessada na modelagem. Acredito que tem muita coisa para acontecer nesse vídeo aqui. Então a minha ideia é o quê? Desmanchar isso aqui e fazer um novo cropped, porque ela vai passear, ela vai para um hotel, um resort, uma coisa assim muito chique, e eu quero muito que ela faça umas fotos lá com isso. Ela vai fazer não, porque ela nunca faz. Eu quero presentear ela, apesar dela ser minha melhor amiga, ela ainda não sabe desse vídeo, e eu não quero contar pra ninguém, porque eu não quero derrubar o engajamento. É isso, eu preciso mostrar uma cena pra vocês aqui. Um integrante novo da família, e ele simplesmente hoje cismou de subir na minha mesa, no vídeo. Só para explicar esse fio de malha para fazer uma bolsa para dar de presente junto com o cropped. Uma pausa para um café. Meu cabelo não tá do jeito que eu gosto não, mas não vai dar tempo de fazer nada. Acabei de finalizar um novelo, vou abrir o segundo. Vou mostrar para vocês como está. Olha o tamanho. A ideia é fazer assim. Tá vendo? Então eu devo fazer mais uns 4 centímetros aqui, mais ou menos. Eu tô vendo ainda se eu vou colocar um marcador de cada lado e vir fazendo os pontos, ou se eu vou fazer separado e depois costurar. Eu acho que eu vou seguir essa lógica de colocar aqui e vir subindo os pontos, que aí vai ficar aberta, né? Aqui vai ficar um retângulo e mais um aqui, mais um aqui, fechando tudo e costurando só na lateral. A cor tá um pouco diferente do que realmente é. Aqui no vídeo parece que ela tá um pouco mais aberta, mas ela é um tom um pouco mais fechado. Como sempre, eu gosto do fio de malha porque o fio de malha, ele rende, né, o trabalho, ele desenvolve. Ontem eu consegui, não fiz muitas carreiras porque eu tive que dar uma saída, mas aí acabei hoje fazendo o quê? O dobro do que eu fiz ontem, essa parte da manhã. Porque acredito que até no final da tarde já devo ter finalizado. Aí a alça vai entrar aqui assim, olha. A alça vai entrar aqui assim, lógico que ainda tem um tanto aqui pro lado, sendo o trabalho até agora. Eu fiz pontos baixos, pegando uma laçadinha só. Eu queria que desse esse efeito que igual está no desenho. Vendo aqui, eu vou brincar com os pontos assim e depois assim. Então, se você olhar aqui, o desenho, ó, a peça e aqui a lateral. Então, esse efeito aqui que eu tô buscando. Na hora que eu desenhei a peça para desenvolver ela, eu pensei assim, eu quero uma bolsa com uma base simples, é um retângulo. Esse retângulo é igual a essa peça aqui, ele é um retângulo que eu coloquei esse brinco aqui. Então, é um retângulo com 4 cordas, uma em cada ponta, amarrei atrás e amarrei na frente. E ele fez essa cava aqui, né? Esse é o cropped que eu vou reproduzir de presente para ela. Olha, tá vendo? Um retângulo. Então, o que a gente cria com um retângulo? Subindo a lista e descendo. Trazer essa textura. Uma coisa simples que veio, né, só de pontos atrás. Ó, vai e volta. Pegando uma laçada, ele já faz esse movimento aqui, ó. Trazendo essa trama pra peça. Então, não tem muito mistério. Aí, eu só vou anotar a quantidade de carreiras que eu fiz. Eu iniciei com 58 correntinhas, mas aí depende muito do fio que você usa. É uma ideia bem simples que eu quis trazer. Eu sei que no mercado a gente encontra uma gama de bolsas
com pontos que fazem e acontecem. Às vezes o menos pode me trazer uma facilidade. Então, assim, é uma peça que eu estou usando bastante material, né? Porque senão eu vou gastar praticamente 2 rolos. Mas também é uma peça inteligente, uma peça que um iniciante já começa a produzir peças e já consegue fazer uma renda extra, né? Sim, aqui a gente pode brincar tanto com a questão das texturas, fazendo essa listra, ou até mesmo na mudança de cor. E aí eu posso mudar a peça também, a carreira, em vez de iniciar com as carreiras com tantas correntinhas para o ponto ficar nessa direção, ou eu poderia ter começado com menos correntinhas, né, fazendo o contrário e descendo muito mais carreiras até ela chegar nesse comprimento. Também daria certo e a gente mudaria essas linhas na bolsa, né? Ficaria assim e não assim. Estou aprimorando essa questão de tentar fazer um retângulo perfeito, de tentar fazer um ponto bem certinho, até eu ir pegando a mão mesmo. Então eu acho que na hora que você pega o desenho, começa a desenhar e imaginar a peça, ajuda muito o processo criativo. Porque às vezes a gente desenha algo e vai surgindo ideias. Do que eu ir, não, eu vou fazer uma bolsa assim assado e vou começar a tecer. No meio do processo, não sei se eu gosto. E aí eu tenho um norte. Eu poderia ter pintado também na cor, até mesmo pintar de outro tom para mim ter uma ideia em outra cor. Até na questão do desenho, você entender. Aqui, ó. O desenho tá errado, ó. Você vê tanto de listra que tem pra cá e o tanto de listra que tá pra cá. Essa alça tinha que estar mais pra cá. E aí eu teria essa borda real aqui, ó. Deu pra entender? Acho que sim. E não é um tutorial, mas é mostrar o meu processo de raciocínio. Vamos lá, olha só. Aqui seria o lado avesso. Vou costurar assim. Costurar assim. Pra depois virar ela. Acho que vai ficar legal. Eu acabei de ver aqui que eu errei aqui, ó. Eu tenho muito problema com subida de pontos ainda, ó. Me perco. Então eu vou desmanchar essa parte e refazer. Lembra que eu falei com vocês sobre eu fazer costurando ou fazer já direto na peça? Então eu vou fazer o quê? Esse lado eu fiz direto na peça, do outro lado eu vou fazer costurando para ver qual é a técnica melhor. Então eu errei aqui ó. Aqui consegue ver, ó, eu também errei, ó. Aqui tá uma tarja diferente, aqui tá outra. Como eu vou fazer aqui assim, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui com um ponto baixo e aqui um baixíssimo. Eu acho que eu vou conseguir alcançar essa altura, porque eu ainda vou fazer uma borda aqui de pontos baixos. Como é a lateral, eu acho que eu consigo corrigir isso daqui. Agora eu vou fazer mais umas 4, 5 carreiras aqui. E vou fazer essa outra parte aqui. E já volto. Já tô mais arrumadinha. Eu não estou entendendo como que eu faço essa virada ainda. Eu não sei por que eu tanto erro nessa virada. Do lado esquerdo, eu já entendi. Do lado direito, que é onde eu subo, eu viro, né, a peça, subo uma correntinha, viro a peça e começo a tecer. Nessa hora de virar, eu estou errando. Não é no último ponto da carreira. É no primeiro. Vou aqui também. Essa aqui, ó, subi, virei. Eu acho que eu talvez teria que fazer uma correntinha após virar. Mas como lá embaixo eu já fiz assim, vamos manter por 5 carreiras. Vamos confiar no processo. Agora, eu estava pensando, né, na receita que eu desenhei, eu coloquei que eu ia fazer as duas partes separadas. Mas aí, parando para pensar no projeto, eu percebi que é mais inteligente eu fazer igual eu fiz nessa parte. Porque ele já sobe direto, ó.
Agora eu vou finalizar essa parte aqui, vou cortar o fio, não sei onde está minha tesoura, vou cortar esse fio e vou iniciar a outra carreira. Eu pensei que poderia ser melhor já costurar direto. Mas como eu tava com essa peça enorme para um lado para o outro, fica pesado, acho que demora um pouco mais para tecer. Então eu vou cortar o fio e vou começar a carreira separada. E nessa minha nova fase, eu estou respeitando os meus erros e anotando tudo para não cometê-los novamente. Pronto, acabei de finalizar a segunda parte. E assim, por um lado, foi bom eu ter feito separado, porque eu desmanchei acho que umas 5 vezes, para entender como que eu subi o ponto. E aí eu tava subindo antes com uma correntinha, e aqui eu subi com 2. Então assim, a estrutura ficou muito mais bonita, ó. Ficou muito mais retinha do que aqui. Olha a diferença de um lado pro outro. Mas como vai ser costurado, né, vai acabar dando uma entradinha assim pra dentro, que eu vou costurar do lado avesso, não vai aparecer. Mas o importante é entender o processo. Acabei de finalizar a costura e ficou assim, ó, o lado avesso. Eu reparei que o lado que eu fiz separado, ó, ficou muito mais bonito, bem mais retangular do que esse. Agora é só modelar ela que ela já vai ficar legal. Agora eu vou virar o avesso, porque aqui, ó, esse lado é onde ficou a emenda do fio. Lembra que eu usei 2 rolos? Ah, espero que ela goste. Tá ficando assim, ó. Tá vendo? Aí aqui eu ainda estou pensando como que eu vou costurar. Porque eu ainda preciso fazer um acabamento aqui. Quero dar uma puxadinha nela pra dentro aqui. E a quantidade de fio que eu tenho é essa daqui. Eu vou fazer essa borda e depois eu vou pensar como vou fazer essa costura. Não sei se eu costuro por dentro, ficando uma alça assim. No desenho tá costurado por fora. Acho que a gente tem que respeitar o protótipo, né? Eu fiz isso na parte da manhã. Eu comecei a fazer a bolsa no sábado. No sábado, se eu não me engano, à tarde. Aí agora eu terminei de fazer essa lateral aqui, anotar algumas coisas na receita. Vou parar porque hoje é segunda-feira, tenho que colocar meu filho para a escola. Logo após que eu finalizo o almoço, coloco ele para a escola, eu dou uma geral na casa e volto para cá. Eu falo que eu tenho 2 horas de almoço. Então é isso. Então daqui a pouquinho eu volto para finalizar esse projeto que, olha, feito com amor, tem resultado, né? Só preciso entender como eu vou fazer isso aqui, ó. Vou ter que dar essa volta, talvez eu venha com ponto alto. Vim na rua rapidinho, resolver umas coisas de adulto. O cronograma era continuar a peça na parte da tarde, mas eu moro aqui perto do centro mesmo. Preciso encaminhar um documento e dei essa pausa rapidinho. Voltei para finalizar a borda da bolsa. Parei para o almoço, fui resolver algumas questões na rua e já estou aqui de novo. Dar uma volta aqui de pontos baixos. Aí acabei de fazer a estrutura toda da bolsa. Ela já tá praticamente pronta. Eu vou te falar, daria uma excelente almofada também. Achei linda, linda. Vai dar 13 pontos e meio.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, é aqui, ó. Aqui que vai ser o meio. Tá? Até pra mim saber onde eu vou botar o botão. Então, aqui, ó. Marquei. Agora, eu vou tentar colocar pegar fita elétrica para conferir isso aqui, porque senão fica torto. Eu tava fazendo de um jeito que eu não tava satisfeita. O que eu vou fazer agora? O restante da linha, eu dividi ela no meio. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou tentar costurar. Então, eu vou fazer assim, vou passar para um lado. Tô me sentindo muito burra. Eu não tô sabendo costurar. Mas acho que agora vai. Se der certo, eu vou reproduzir do outro lado e mostro pra vocês o que eu fiz. Então vamos lá. Eu basicamente fiz o quê? Fiz pontos baixos em toda a volta. Foram 15 pontos baixos. Já vim arrematando o fio de trás e vim fazendo. O que eu fiz? Lembra que eu cortei a sobra de todo o fio? Eu falei, vou fazer... Eu tentei costurar. Tentei fazer costurando, mas eu não gostei do resultado. Aí eu já tinha cortado, né? Pra não ficar passando agulha, tendo muito fio pra vir por trás, eu cortei pela metade e tal, não gostei, não foi interessante o resultado. E aí, esse aqui, ó, deu pra fazer a metade do final. Deu pra fazer essa daqui e deu pra fazer os 15 pontos baixos. Agora, eu vou passar 15 pontos aqui pra segurar. Eu acredito que vai ter que ter uma emenda aqui. Vamos tentar, né, caso não precise usar o resto do outro fio, eu consigo fazer um coraçãozinho para fazer um chaveiro. Quero fazer um tassel, não sei se vai dar certo, porque aquela miçanga de madeira da primeira bolsinha, ela não passa, acho que no fio de malha. Mas eu vou dar um jeito, tá? Eu vou fazer isso daqui agora e vamos para o final desse trabalho lindo que está ficando. Pegando essa alcinha do ponto baixíssimo e mais a alcinha mais próxima aqui, ó, do ponto baixo. Pego a laçada, passo em tudo, ó. E ela tá ficando assim. Um pouquinho de trabalho para mim entender como que eu faria essa alça aqui. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Eu gostei dessa composição, achei que ficou bem legal. Provavelmente eu ainda termine com mais uma carreira aqui. Se o fio for suficiente, espero que dê para continuar fazendo mais uma carreira aqui de ponto baixíssimo. E ela tá ficando assim. Ficou faltando só arrematar esses dois fios aqui. Quero fazer com calma. Eu já consegui fazer os arremates tudo aqui dentro, mas eu quero fazer um coraçãozinho para colocar aqui. Então eu vou deixar esse fio aqui que provavelmente eu vou usar. E esse daqui também deixei aqui porque eu quero finalizar. Não sei se eu coloco dos dois lados, né? Que aí ela pode estar tanto de um lado quanto do outro. Então eu vou deixar esses dois fios. Vou ter que dar uma saída agora, uma amiga me ligou, vou encontrar com ela. Então eu vou deixar aqui tudo do jeito que está. E amanhã eu finalizo. Eu só preciso anotar aqui que eu tenho que desenhar a alça. Já saí de casa e eu vou falar pra vocês, parece que eu não tenho outra roupa. Eu só quero usar esse crop. Ele é muito gostoso, muito, 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 muito
confortável. Então, eu só quero saber disso na minha vida. Só tem esse look, mas na verdade eu preciso só criar mais. Só isso. O fio tá lá. E como eu falei, é um desse que eu vou fazer pra ela. Então, eu acredito que ela vai gostar, porque eu, sinceramente, não tiro o meu do corpo. Então, dos 2 rolos, sobraram isso daqui. E não pode faltar aquele coraçãozinho para dar um charme na peça. Eu acho que faz totalmente a diferença. Se não quiser usar, pode tirar, mas eu amo o coração e acho que não pode faltar. Finalizei. Olha como ficou. E esse foi o resultado. Eu achei que o tassel com a miçanga e o coração deu um charme na peça. Fez toda a diferença, sim. E é assim, eu consigo ver algumas imperfeições, mas eu gostei do resultado. Aí eu coloquei o botão imantado, olha. Ela ficou bem espaçosa por dentro. Achei que ela ficou bem grandona. Também foram 2 rolos, né? Então, realmente eu esperava que ela ficasse grande. Esse é o modelo do cropped que eu não tiro do corpo. A gente já pode dar um nome pra ele, cropped da Kisley. Brincadeira, porque o modelo é muito simples. É um retângulo. Só que como eu já usei, ele tá... o crochê pesa, né? E ele vai entrando na modelagem. Reparem que o fio... O sol tá batendo aqui, ó. O fio está ponto baixo. Tá vendo? Todo ponto baixo. Tem que ver quantas correntinhas eu fiz. E a medida desse modelo. E vou contar e vou fazer a receita pro meu caderninho de receita. Eu quero registrar tudo. Aqui, eu estava fazendo diferente, olha. Eu estava fazendo as carreiras assim, tá vendo? Que aí eu ia usar, ela ia usar assim, ia dar esse efeito com o ponto descendo. Eu quero o ponto assim. Acho que vai ficar mais bonito, porque esse aqui não vai dar o mesmo acabamento, ó. A curva não vai fazer. Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento, adivinha? Adivinha? O que eu mais adoro fazer na minha vida de crocheteira, pra não dizer o contrário, é desmanchar. E eu esperei por muito tempo pra tomar coragem de desmanchar essa peça, porque eu não gosto de desmanchar, eu tenho que pelo menos esquecer o trabalho que ela me deu. Tô aqui desmanchando a peça, aí eu olho pro lado. Na sombra. Não tá parecendo miojo? Olha. Gente, vocês não têm ideia do trabalho que isso aqui me deu. Eu estava toda empolgada. Meu filho, hoje ele foi o primeiro dia dele, primeira prova dele no 2º ano, então ele estava super nervoso. Fiquei com ele na manhã, a gente se arrumou antes do horário. Então, 1 hora antes do carro passar para pegar ele, ele já estava pronto. Então, assim, eu falei, nossa, hoje eu arrasei, arrumei a casa a tarde toda livre para fazer. Agora é 2h56. Eu peguei isso aqui, era 12h40, mais ou menos. Então, tipo assim, um trabalho que não tinha necessidade, era só eu ter desmanchado e enrolando. Mas não, a bonita foi e fez o quê? Aprendeu algo novo. Aprendeu como se desmancha. Porque desde o começo do primeiro vídeo eu falo o quê? Não gosto de desmanchar. Então agora eu tenho um motivo para fazer direito. Porque eu desmanchei essa peça e aprendi que eu não devo desmanchar e deixar transformar em um miojo. Parabéns! Partes, agora é a hora do que interessa. Deixa eu pegar... Ah, não, tem uma régua aqui. Mas acho que eu vou precisar da fita métrica. Aqui temos 48 e aqui na ponta temos 56. 48 e 56. Então eu comecei ele provavelmente com 40 centímetros. Eu vou fazer o dela com 50. Bem, esse aqui no meio ele tá com 47. Aqui na ponta ele subiu quase 10 centímetros. Então, se o dela chegar a 60, ainda não fecha tudo. Como ela é maior do que eu, vou fazer com 55. Cadê meu caderno? Meu desenho, e eu vou marcar aqui 55.
5. A agulha, eu não recordo qual agulha eu usei. Eu gosto muito de usar essa aqui, que é uma 6,5. Acima da minha 6,5, eu tenho uma agulha 9. Eu não tenho uma 7 nem uma 7,5. Então, eu vou experimentar um ponto mais aberto. Vou fazer um teste aqui com 9. Pra ver se ele vai ficar muito aberto. Vai ficar muito aberto. E como não temos forro, vai ficar muito aberto, ó. Como não tem forro, eu vou fazer com 6,5. Eu acredito que em média de 2 horas ele estará pronto. Eu vou marcar o horário aqui. Deixa eu ver aqui no computador. 3 horas em ponto. Então, será que até 5 horas eu terminei? Vamos ver. Finalizei o cropped. O já fez o arremate, tudo certinho. O dela ficou maior do que o meu, porque, como eu falei, né, eu costumo usar um brinquinho aqui fechando. Então, ficou assim, ó, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ainda não foi usado, então a modelagem ainda está no padrão, tá vendo? Bem retinho, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Abrir não, né? Tirar o laço. Tá vendo, ó? Ele tá bem retinho ainda. Quando ela começar a usar o crochê, vai pesar e vai fazer essa modelagem aqui, ó. O que eu fiz de diferente no dela foi diminuir as tiras, porque a minha ficou muito grande, aí eu tenho que dar uma volta e colocar pra dentro da roupa. Então o dela eu já fiz menor e não fiz tão grossa. Bom, eu acho que ficou mais fina. Peraí. Ficou quase a mesma coisa. Tá pronto o presente de aniversário dela. Deu tempo, acho que hoje é quinta-feira. Eu falei que eu levei 2 horas e pouco, mas não foi isso. Eu levei quase 5 horas. Eu demoro um pouco para fazer crochê. Eu comecei era 3 horas da tarde. 16, 17, 18, 19. Foram 4 horas. 4 horas e meia para fazer essa peça. Então ele ficou assim, olha. Quando eu fiz, ficou com 55 centímetros de correntinha. Quando chegou aqui no meio, ele já estava com 57 centímetros. Então ele automaticamente, além de eu usar uma agulha 6,5, o ponto ficou bem abertinho. Então ele foi crescendo, tá? Aí aqui eu fiz um acabamento em ponto baixo, em ponto baixo. Então ficou 57 por 22 de altura, tá? Então, 68 correntinhas deu 57 centímetros. Então é uma base retangular, tá? Não tem problema ela ficar assim, ó, fazer isso aqui, porque na hora que ela vai pro corpo, isso aqui vai fechar assim, tá vendo? E isso aqui vai subir para amarrar. Uma peça simples, o desenho que eu fiz também é simples. Aí eu amarrei um bilhetinho aqui, ó. Ficou assim. A bolsa e o cropped. Eu amei a bolsa, ficou muito linda. Muito obrigada, mas eu não sei tirar foto dando close.